O Jira Service Desk é uma ferramenta para gestão de times de suporte e atendimento. Você pode usá-la em diversos contextos de time de serviço para prover suporte ao teu cliente. Seja você uma empresa de SaaS, que trabalha suporte ao teu produto, ou seja você uma empresa de TI que presta serviço, ou até mesmo contadores e advogados que querem prestar suporte a seus clientes. Eu sou Lameque Oliveira e eu vou te explicar como é que você pode usar o Jira dentro do seu contexto. Antes de mais nada, é importante que você entenda como que a gente começou. Nós surgimos como uma empresa de MSP, de infraestrutura cloud, para ajudar outras empresas que quisessem ter seus negócios mais produtivos, mais seguros e com menos risco. Então, a gente surgiu como uma empresa de outsourcing de TI, de serviços gerenciados de TI. E aí, para a gente resolver entregar aquilo que a gente queria para os nossos clientes, a gente encontrou algumas limitações. A gente queria muito oferecer ao cliente que ele pudesse acompanhar o SLA, ele pudesse ver se a gente está atendendo ele ou não dentro do prazo. A gente também queria medir a satisfação que o cliente tem conosco em cada atendimento, em cada chamado, porque por mais que tivessem diversos chamados chegando para a gente, para o cliente era o primeiro chamado que estava sendo aberto e era importante tratá-lo com zelo. E a gente também queria trabalhar bem a parte de projetos. Quando um cliente novo entrasse, a gente tivesse um onboarding, um processo de entrada desse novo cliente para realizar várias ações, desde ajustar servidores, segurança, políticas. Isso serve para qualquer contexto. Quando um contador pega um cliente novo, ele tem uma série de documentações para se organizar. Isso acontece dentro da advocacia. Então, qualquer contexto de serviço tem uma fase que demanda uma organização prévia até o suporte. E a gente queria ter isso bem controlado. E aí a gente testou diversas soluções, nós fomos atrás de diversas soluções de mercado e não encontramos nada que nos atendesse, senão o Jira Service Desk, a suíte da Atlassian. Eu já vinha trabalhando com a suíte Atlassian desde 2011 e sabia que eles tinham lançado a versão de Service Desk e prontamente testei exaustivamente a solução. O fato é que na primeira semana que nós implantamos na Diferencial TI, nós percebemos um aumento de 38% na produtividade do time de suporte. Teve vários comentários positivos do cliente por causa do portal interativo, do portal do cliente que eu vou mostrar já para você. E não só do cliente, mas da equipe que dizia: agora eu sei exatamente qual atividade que eu devo fazer e qual que é a próxima da fila. Pela primeira vez a gente tinha uma documentação muito fácil e acessível. Eu fiquei tão fã da ferramenta que eu comecei a responder dúvida num fórum internacional chamado Atlassian Answers. E eu fiquei em primeiro lugar na primeira semana com mais respostas aceitas e no primeiro mês também, o que conferiu o título de Champion da Atlassian. E eu pensei, se essa ferramenta atendeu tão bem o meu time, pode ser que outras pessoas estejam com dificuldade de tornar os times mais produtivos, mais engajados e as entregas mais cadenciadas e controladas. E foi aí que a gente começou a implantar o Jira e a suíte da Atlassian em outras empresas. E a aceitação foi muito boa, nós temos diversos projetos implantados no Brasil, também alguns fora dele, de pessoas que querem transformar a forma como elas atendem um cliente. A gente queria reinventar essa forma e a gente encapsulou essa forma de entregar uma boa experiência ao usuário, de ter equipes mais produtivas dentro da nossa consultoria de Jira. Bora lá dar uma olhada nessa solução? Primeiro eu vou te mostrar o portal do cliente, e depois a gente vai dar uma olhada nas ferramentas que tem para o gestor e para o analista. Então, eu estou aqui no site da Diferencial TI, diferencialti.com.br, e vou aqui no portal do cliente. Quando eu vou no portal do cliente, nossos clientes têm um login e senha, eles acessam a plataforma e eles conseguem abrir uma requisição referente ao serviço que ele tem contratado conosco. Ele pode, por exemplo, reportar um problema que ele tenha de sistema, ou reportar um problema na máquina, ou avisar que novos funcionários estão chegando, para a equipe de TI preparar. Cada um desses itens eles são personalizáveis. É possível você configurar exatamente as solicitações, requisições ou tipos de chamado que você quer que o seu cliente consiga abrir para você. Dentro dessas solicitações, você consegue indicar quais são os campos que você quer dentro de cada um deles. Então, vamos dizer aqui que eu estou com um problema no meu Outlook e não consigo mudar minha assinatura do Outlook. Perceba que ele já está procurando aqui artigos que vão me ajudar. Então,
teu cliente ele consegue acessar conteúdo que você escreveu relacionado a problemas comuns, um FAQ, por exemplo, de perguntas frequentes que teu cliente tenha, para que ele mesmo resolva o problema dele. Isso funciona em qualquer setor. Qualquer setor de suporte, qualquer time de suporte, qualquer área de serviço que tem cliente requisitando coisas, sempre vão ter coisas que se repetem. É natural. E você pode colocar texto e embedar vídeo aqui dentro também. Traz muita riqueza para o teu FAQ. Continuando aqui nossa abertura, vamos dizer que eu não vi aqui e vou seguir aqui. Qual que é o meu problema? Meu problema é que tento colocar a assinatura e a imagem não carrega. E aí o cliente também informa a prioridade. Como eu falei, todos esses campos eles são personalizáveis. Então você pode definir quais são as informações que você quer e quais são as informações que você não quer. Como prioridade é algo que a gente considera muito importante, a gente colocou. Para o cliente não dizer que tudo é crítico, a gente ajudou ele a classificar melhor. E a gente colocou o nome de tipo. Não só a gente, mas a Microsoft, a Atlassian e outras empresas usam esse tipo de classificação com level ou nível. Eu chamo de tipo. Então, o tipo 1 significa aplicação ou serviço indisponível ou mau funcionamento que causa impacto no negócio. Então, isso pode ser tanto um servidor que está fora, como pode ser a impressora que libera as notas dos dumps para o caminhão sair. Então, fica muito mais fácil priorizar assim. E o cliente envia. Assim que ele envia, chega um protocolo para ele, dizendo no e-mail dele que seu chamado foi aberto sucesso. Ele poderia ter feito essa abertura por e-mail também, de qualquer forma, cai aqui no portal e chega o protocolo para ele. Essa é a visão do cliente para a abertura. Além disso, ele consegue acompanhar todas as solicitações que ele abriu e em que fase estão cada uma delas. Por exemplo, essa aqui está na fase aberto, essa aqui está aguardando o usuário. Então, ele pode ter N chamados e ele acompanhar o status de cada um deles, se está em andamento, se está dependendo de um terceiro, se já foi resolvido. Ele consegue ter essa visão dentro do portal. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na visão do gestor do time de atendimento. Depois de muita conversa com vários gestores de suporte, a gente entendeu que esse é o foco invasão ideal. É um painel para que o gestor consiga ver como é que a coisa está funcionando, como é que está acontecendo dentro do suporte. Isso é muito importante, você como gestor ter uma visão de como as coisas estão, de como é que está a vazão do teu time. E esse painel vai te ajudar nisso. Primeira coisa desse painel é que você vai ver os chamados que estão sem responsável. Então, nada vai ficar sem dono, tudo vai ter um responsável. Nem que ele seja preenchido automaticamente, esse responsável com base no robozinho de automação de triagem, ou você faça isso manualmente, os chamados vão cair aqui. Por exemplo, esse que a gente acabou de abrir, de não mudar a assinatura do Outlook, você consegue ver quanto tempo falta para a resolução. Está pausado aqui porque está fora do horário de atendimento. Estou gravando esse vídeo fora do horário de atendimento, então está pausado aqui. Aqui está qual que é o projeto que ele se refere, o número de protocolo dele e o assunto e quem que foi que abriu. Você pode colocar outros campos aí, enfim. E daqui mesmo, você já consegue distribuir para o teu time se ele não for triado automaticamente. Em seguida, a gente entendeu que é importante você ver quem tem mais demanda, quem é que está com mais demanda, quem são os usuários que estão com mais demanda, das demandas que estão abertas, qual que é a prioridade de cada um. Tem algo que é crítico? Para que o gestor já bata o olho e diga, se tem alguém com algo que é tipo 1, é melhor repriorizar as outras demandas dele se ele tiver com muita, para repassar para outras pessoas, para triar para outras pessoas. Também tem um calendário de entregas para que você possa ver quais são as coisas que eu combinei visita ao cliente, ou que eu combinei uma reunião com o meu cliente, ou eu combinei algo que tem data para acontecer. E você consegue acompanhar por aqui. Agora a parte mais poderosa. Preste atenção porque essa é a parte mais poderosa. É a parte mais poderosa do foco invasão. Uma coisa é você ter 48 demandas marcadas como abertas. Outra coisa é você ter 48 demandas que ainda não foram fechadas e saber em que fase cada uma delas estão. Se ela está em aberto, se ela está em para fazer, se ela está aguardando o usuário, se ela está dependendo de um terceiro, se esse atendimento está programado, ou qual a fase que tu tem na tua fase de atendimento, porque esses status, todos eles são parametrizáveis. O pessoal vai movendo enquanto trabalha as demandas para o status devido. Então é muito fácil você saber qual a próxima fase, o que é que eu tenho que fazer, qual que é a próxima etapa para empurrar a demanda para o resolvido.
E lógico, incidentes dentro de um ambiente de TI são extremamente importantes de acompanhar e você consegue ver por prioridade e surgir alertazinhos quando o nível de incidente estiver muito crítico. E você consegue ter uma vazão do teu time, uma visão do que entrou, quanto meu time resolveu e se eles estão acompanhando essa curva. Mas não para por aí. Essa é a visão do gestor. Tem uma visão muito importante para o analista. Vamos dar uma olhada? Esse é o painel do resolvedor. É do analista que vai atender o teu cliente. Quem trabalha na área de atendimento ao cliente, quando ele entrar no Gira, ele cai na tela assim. E aí eu tenho aqui 111 demandas não resolvidas, a maioria portal de talento, que é currículo que eu tenho para analisar. 5 já estão com SLA violado e eu ainda não resolvi nada hoje. Se eu tenho algo com agendamento para hoje, eu já consigo ver também. Então, o teu próprio analista vai conseguir medir como é que está a performance dele. Ele pode trabalhar com trackers de medição de tempo. Por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui, eu startei o tracker, gravação do vídeo de demo do Gira. E ele vai contando esse tempo enquanto eu deixar rolando. Se eu pausar, eu pauso aqui e depois eu aponto essas horas em uma atividade. Assim você consegue ter o controle da entrega do teu time e para onde está indo a energia, o esforço produtivo do teu time. Se você percebeu aqui do lado direito, está chegando notificações para o meu time, que são mensagens automáticas para informar que o usuário está aguardando a interação dele. E essas mensagens vão chegando lá para o time, vão aparecendo nas notificações no sininho e também no smartphone deles. Assim eles não vão perder o prazo. Cada pessoa do time é importante que ela saiba onde é que estão as demandas dela, ou seja, 36% das minhas demandas estão em backlog, 27% já saíram de backlog e foram para aberto. De aberto já tem 12% na fila. Então você vai movendo as demandas, você sabe em que fase cada uma delas estão. E aqui a parte para aguçar a competitividade entre seu time de uma forma saudável e positiva, aguçar a colaboração para que o SLA seja atingido. A gente tem como meta 90% do SLA e a gente olha isso semana a semana. Semana a semana o time está olhando, na verdade eles olham diariamente isso, mas toda semana o time senta junto para olhar o SLA, para não fazer autópsia do time, para não fazer uma autópsia do time no fechamento, porque uma vez que fechou o mês, você não tem mais o que fazer. Mas se você consegue olhar semana a semana como é que está o SLA do teu time, tu consegue garantir que teu time vai entregar aquele acordo que você tem com o cliente e inclusive identificar quem está puxando o SLA para baixo e quem está jogando o SLA para cima, para sentar e dizer, cara, o que está vendo? Pegou uma demanda muito pesada, o que foi que houve que está puxando para baixo esse SLA? Beleza, Lameck, a gente viu a visão do gestor, a gente viu a visão do analista, a gente viu a visão do cliente, mas me mostra aí, como é que é a visão do chamado, como é que meu técnico enxerga o chamado, como é que ele atende o chamado? Vamos dar uma olhada nisso. Aqui o nosso ticket, essa tela é totalmente configurável, essa é a tela que faz sentido para a gente. Então esse foi aquele ticket que a gente abriu, do não consigo mudar minha assinatura. Ele é um incidente de prioridade tipo 3. Eu posso alterar essas informações aqui. Eu tenho SLA aqui que é de 16 horas para eu atender esse cliente. Se eu mudar aqui a prioridade, para o tipo 1, que é uma caveirinha, a gente brinca que quem não resolve o tipo 1, o símbolo dele é uma caveira porque morre se não resolver, o SLA dele já vai mudar. Ó. No lugar de 16 horas, agora são 4 horas. Então, esse incidente tem que ser resolvido em até 4 horas. E todas essas regras são configuráveis. Você diz qual é a regra de SLA que você quer. Aqui, ó, os artigos que podem ajudar a tua equipe a resolver uma demanda mais rápido. Isso é muito bom para que você consiga rampar mais rápido o teu analista. No lugar de tu ter um analista N1 que leva 3, às vezes 6 meses para se desenvolver, tu consegue criar um atalho para que ele se desenvolva mais rápido, que é através de conteúdo. Um exemplo muito simples é uma instalação padrão que você tenha que fazer, ou um procedimento muito padrão que você tenha que fazer no seu cliente, que todo analista novo tem que saber como conduzir. Então, ele já clica aqui e já é levado para uma tela que explica ao analista como é que ele faz aquele processo, como é que ele atende o cliente. Toda a interação, toda a conversa com o cliente acontece aqui dentro da plataforma. Você não precisa sair para um e-mail, enviar um e-mail para o cliente. Não, você envia por aqui e chega na caixa do e-mail dele e ele responde do e-mail dele e chega aqui para você. Toda a comunicação acontece aqui dentro. Então você faz tanto comentários para o teu cliente, por exemplo, @Felipe, já recebi sua solicitação sobre o chamado do Outlook. Farei o acesso remoto
em instantes para ajudá-lo. Vamos mandar essa notificação para o Felipe lá. Mando isso, vai chegar no e-mail do Felipe, e se o Felipe me responder, já chega aqui na thread de comentários. Eu também posso fazer comentários internos, marcando só a minha equipe, para que eu possa falar com ele sobre acordos que a gente fez e que o cliente não veja. Esse tipo de informação pode ficar aqui. E uma coisa que tem o poder de te fazer ganhar muito tempo, respostas enlatadas. Por exemplo, a gente tem uma resposta padrão para chamados fora de escopo, e ele já preenche com todas as informações que você precisa para você compartilhar com o cliente. Isso traz muita agilidade para o time. E o que eu mais gosto no Gira é que, enquanto meu time trabalha aqui no Gira, por exemplo, então vamos atender aqui, vamos dizer que a gente encerrou esse chamado aqui, ligou para o cliente, resolveu, já fez, vamos encerrar. Você consegue ter uma tela que fique clara para o teu agente o que é que ele precisa preencher. Então, qual foi a solução aplicada? Eu vou lá e escrevo. Qual foi a causa raiz? Por quê? Porque é um incidente. Então, qual foi a causa raiz? Você pode ir preenchendo isso. Qual foi o tempo que você gastou? E você preenche as informações e vai gerando dado, vai gerando relatório. O que eu mais gosto no Gira é que minha equipe pode trabalhar enquanto eu consumo relatórios, eu consumo informação e torno o trabalho mais inteligente. Uma informação extremamente importante para a gente é a satisfação do cliente, que é possível de preencher no Gira. Vamos dar uma olhada na satisfação, no relatório de satisfação real aqui da gente? Vamos dar uma olhada. Fico até com medo de ter uma nota baixa lá, mas vale a pena. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Toda vez que um chamado é fechado, o Gira manda um e-mail para o cliente que vai com a opção dele preencher ali de 0 a 5 estrelas e colocar uma satisfação. Então, nos últimos 30 dias, de 0 a 5 foi 4.7 e as avaliações aqui, ó, funcionário João Bosco super prestativo, tudo ok, tudo rápido, excelente, muito bom, foi resolvido. E os chamados que você vai vendo que estão com 3 estrelas ou menos, como esse aqui, ó, esse aqui, o chamado foi fechado e não tive a solução aguardada. Pode acontecer isso? Lógico que pode acontecer isso. Pode acontecer isso com qualquer um. Então, essa estrelinha que foi aí com 3 estrelas ou menos, já chega uma notificação para o gestor. Ele entra em contato com o usuário no mesmo dia e já consegue contornar um problema, já consegue entender. Esse caso foi, inclusive, um anexo que estava faltando. O gestor já foi lá, colocou essa informação, completou e o cliente ficou feliz porque ele teve a solução no mesmo dia. Então, isso é muito bom para refletir o espelho do teu time. Então, você pode olhar nos últimos 30 dias ou até mesmo no último ano. No último ano, a gente teve 4.8 de 0 a 5. Então, isso é muito bom porque você vai acompanhando o teu time e vendo como é que está a saúde do teu time de suporte. Beleza? Tem diversas outras features que o Gira possui e que você pode ver isso numa série chamada Gira Demos, em que elas são extremamente orientadas a features. Nós aqui da Diferencial TI temos como missão salvar o mundo da TI OK. E fazemos isso através de diversas formas. Uma delas é implantando o Gira em empresas para ajudá-las a serem mais produtivas e terem time mais engajados nas entregas do serviço. Se você está interessado em ter o Gira na sua empresa, você pode entrar em contato com a Diferencial TI através desse endereço ou através do e-mail que está aqui na descrição. Ficou com alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer te ajudar e te esclarecer como é que o Gira pode ajudar a sua operação a ser mais produtiva.